Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais essa roda de conversa, Diálogos com Salete. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco aqui para nos ajudar o Cid Cordeiro, que é economista, um grande amigo de algum tempo, né, Cid? Temos aí Sim, uma caminhada, então é com bastante alegria que a gente te acolhe nesta conversa e já acolhemos também a você que está chegando conosco através das nossas redes sociais. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Então, a nossa conversa de hoje é procurar entender, Cid, o que está acontecendo, que nós percebemos que os preços, principalmente dos produtos da cesta básica, subiram bastante. Então, sim, e ainda assim, em tempos de pandemia, onde o desemprego aumentou, o medo, a insegurança, a doença em si, né, o medo que traz toda essa questão e essa insegurança da doença, mortes, infelizmente, né, já temos aí mais de 130 mil mortos, e a cesta básica, então, ela tem esse aumento grande. Então, a ideia é essa. Bom, o fato real é que a comida, que é o nosso dia a dia, o que vai na mesa das nossas famílias, ela aumenta a cada dia. Então, hoje você é o nosso convidado para nos ajudar a entender por que é que teve esse aumento, está acontecendo esse aumento da alimentação. Então, bem-vindo, Cid Cordeiro, e vamos iniciar a nossa roda de conversa. perfeito. Primeiro, Salete, obrigado aí pelo convite, estar participando aí desse bate-papo aí com você, e estar falando também sobre a questão da inflação e principalmente dos preços dos alimentos, que é uma área que eu trabalhei já há muito tempo, levantando os preços da cesta básica aqui em Curitiba, lá no período do Diese, e hoje também acompanhamos ainda pelas próprias negociações aí dos trabalhadores, né? Então, isto. Bom, em relação aí aos alimentos, o que nós estamos observando? Enquanto a inflação aí está num patamar, se você pegar no ano, né, de janeiro a agosto, a inflação está muito baixa, né? Ela está num patamar aí de 0,22, está 2,94 nos 12 meses, né? Mas os preços dos alimentos é muito maior a variação. Na média, os preços dos alimentos estão com uma variação de 6%. Tá? Isso eu falo média, né? Então, Uhum. isso é uma questão importante a destacar também, tá? Por que que a inflação nunca bate muito com a nossa sensação que temos da variação dos preços? Porque a inflação, ela mede aproximadamente aí 500 preços, tá? Que é a nossa cesta de consumo. Então, lá pega desde os alimentos, dos produtos de higiene, dos produtos de vestuário, do nosso transporte, de comunicação, de saúde, pega tudo, desde o preço da caixinha de fósforo, tá? Até o carro novo também, né? Então, tudo isso compõe aí a medida da inflação, tá? Por isso que a gente observa o seguinte, nós vamos no mercado, e isso acontece muito quando a gente vê as oscilações do preço do tomate, por exemplo, ou da batata. Mas pô, semana passada estava R$ 2, agora está R$ 4, aumentou 100%. Como a inflação ficou só em 0,5%? Porque o tomate, cada item, cada um desses 500 produtos tem um peso dentro do cálculo da inflação, né? O tomate, por exemplo, é um peso baixíssimo, né? Porque ele representa também pouco no nosso orçamento. Se a gente for pegar o nosso salário e pegar o que eu gastei com tomate, nós vamos ver que a participação dele no orçamento é baixa também. Então, assim que é calculada a inflação, eu pego a variação e multiplico pela ponderação, pelo peso que cada item tem no meu orçamento, tá? Na minha renda, tá? É, deixa eu verificar aqui. Perfeito. Deu a impressão que tinha saído do ar. Então, isto, primeiro aspecto, né? Em relação aos alimentos, por que que os alimentos sempre eles trazem mais preocupação e é a parte mais visível da inflação? Porque o alimento a gente vai toda semana no supermercado.
Então, a gente está semanalmente verificando aquele preço. Tem outros produtos que a gente só verifica a variação dele no ano. Né? Por exemplo, quando a gente vai pagar IPVA, a gente só vê o quanto que aumentou o IPVA no começo do ano. Depois a gente não olha mais, né? Porque só tem aquela variação mesmo do começo do ano. Então, tem preço que varia só uma vez no ano. Ou produto que a gente consome poucas vezes no ano, como um par de sapato, por exemplo, que a gente vai... eu uso o sapato quase o ano inteiro, né? Eu coloco o sapato e fico até ele gastar totalmente, né? Então, esse sapato eu só vou observar a variação de preço quando eu vou lá cada ano. Agora, supermercado, ou as pessoas vão diariamente, ou semanalmente, ou quinzenalmente. Então, a gente está constantemente observando os preços ali, né? Essas oscilações. Então, isso. E outra questão, é o item que mais pesa na nossa cesta de consumo, no nosso orçamento, né? Então, a gente sente mais a variação dos preços dos alimentos que nos demais preços, porque todo dia ou toda semana nós estamos olhando eles, comparando eles. E o segundo aspecto é o item que mais pesa no nosso orçamento. Em média, né, a alimentação pesa aí na faixa de 20% a 35% do orçamento de uma família, dependendo aí do nível de renda. Né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo, se elas somarem todo o consumo de alimentos do mês e dividir pela renda, vai conseguir calcular quanto que pesa os alimentos no seu orçamento. Tá? Então, isso é até interessante, esse exercício para a pessoa fazer. Agora, então, falando tudo isso para explicar, né, de forma geral, e falar, então, dos alimentos. Os alimentos, eles têm uma oscilação natural que dependendo da oferta e da demanda, certo? Quando tem... O preço do alimento, normalmente, ele pode variar se, por exemplo, se nós tivermos uma queda de produção de um produto, o preço vai subir. Se nós temos um aumento do consumo do produto por alguma situação específica, né, o produto também pode subir. Tá? Então, essa é uma condição muito presente nos preços dos alimentos. Não em outros produtos, certo? Mas nos alimentos, uma lei da economia, ela funciona muito, que é da oferta e do consumo, demanda, que a gente chama, né? Certo? E agora tem outros aspectos também que impactam o preço dos alimentos, que é, por exemplo, a variação do dólar. Né? Também impacta no preço dos alimentos. Porque, principalmente, o que nós chamamos das commodities. Commodities são preços, são produtos uniformes, padronizados, né? e que são cotados internacionalmente, que é o caso do arroz, do milho, da soja. Né? Tá? Então, como eles têm comercialização internacional, então a variação do dólar impacta também no preço aqui no mercado interno. A gente não come soja, né? Mas a gente come os derivados de soja ou produtos que utilizam a soja como insumo. Tá? Por exemplo, para alimentação de animais. Né? Então, a carne tem impacto da variação da soja, que, por sua vez, tem um impacto da variação do câmbio também, do dólar. Né? Então, isso daí que explica as variações dos preços dos alimentos. Tá? Por isso, por exemplo, isso a gente vê nitidamente o preço do tomate, que eu gosto de usar como exemplo. Né? Então, o tomate, ele oscila lá semanalmente. Você vai no mercado, está 2, na outra semana está 4, na outra semana está 3. Então, ele tanto sobe quanto desce muito rapidamente, que depende de como foi a oferta do produto ali no Ceasa. Né? As plantações da região metropolitana abastece ali o Ceasa. Né? Então, às vezes, quando chega mais produto, o preço cai. Falta um pouco, o produto vem com oferta menor, o preço sobe. Tá? Então, isso. Agora, especificamente, o que nós estamos observando agora, que é o preço... aliás, e falando do tomate e da variação dos preços, eu quero até levantar aqui um exemplo do que ocorreu e que foi muito divulgado, tal, foi aquelas oscilações do preço do tomate no período da Dilma. Né? Tá?
que daí virou manchete, Ana Maria Braga fez programa, não sei quem era, foi capa da Veja e tal. Então, assim, às vezes essas oscilações que são por causas naturais, elas também acabam ficando especulativas, né? E também tem um outro fator. Às vezes, alguns intermediários aproveitam esse momento para aumentar sua margem também, tá? Então, isso também ocorre, né? Mas agora, especificamente em relação a essas questões aí recentes, nós estamos observando, e que chamam muita atenção a variação do preço do arroz, né? Do feijão, dos produtos da cesta básica, principalmente, tá? O que ocorreu? Primeiro, os agricultores, 70% do nosso abastecimento ele é feito pelo Rio Grande do Sul, né? Os agricultores aí tiveram pouca rentabilidade nas últimas safras, então isso desestimulou o plantio, né? Então houve aí uma estabilidade, pequena queda da produção. E um outro fator, a China passou a comprar muito arroz para refazer os seus estoques após o período da pandemia, mesmo período da pandemia, né, que houve aumento de consumo também e tal. Então, houve um crescimento de demanda da China, não só por arroz, mas por outros produtos, outros cereais também, né? E nós tivemos também aqui no Brasil um crescimento do consumo, né? E por que esse crescimento? Porque é o seguinte, nós fizemos uma luta muito grande no início da pandemia, que foi do auxílio emergencial, que inicialmente o Bolsonaro não queria aumentar, dar auxílio para ninguém. Depois, por pressão, mandou para o Congresso uma proposta de um auxílio emergencial de R$200. E nós continuamos insistindo que tinha que ser um valor maior. E conseguimos arrancar R$600. Tá? Então é o seguinte, o auxílio emergencial, eu quero destacar aqui, recuperar, que o Bolsonaro agora está querendo surfar nessa onda. Na verdade, quem fez a luta pelo auxílio emergencial fomos nós, movimento sindical, movimento popular, pressionamos os deputados, conseguimos o apoio dos deputados e votaram esse auxílio emergencial, né? Porque o que o Bolsonaro estava apostando, ele e os filhos dele, era que as pessoas iam fazer saques nos supermercados, e isso eles falaram, vocês devem estar lembrados disto, e que eles iriam aproveitar esse saque, esse caos social, para fazer o golpe que eles queriam dar lá em abril e maio, estava muito presente isto. Lembrem-se, aí quantas passeatas eles fizeram lá, carreatas, fizeram lá em Brasília, ele incentivando e tal, porque ali eles queriam dar o golpe militar, né, no Brasil, né? Desistiram da ideia a partir do momento da nossa reação, começamos a fazer os raptaços e também com a prisão do Queiroz e as manifestações do STF, né? Então, isso inibiu o golpe que eles estavam preparando. Mas eles apostavam o quê? Vamos deixar as pessoas passando fome em casa, elas vão para a rua, a gente coloca, e daí essas pessoas indo para a rua, a gente coloca lá infiltrado algumas pessoas lá, vai dar quebradeira, é a razão para a gente dar o golpe. Esse era o script do golpe que eles estavam preparando, né? E nós enfrentamos a Covid, né, a vida, colocamos aí a questão da defesa da vida, com o isolamento social, lutamos pelo auxílio emergencial, que conseguiu fazer com que as pessoas, mesmo em casa, tivessem recebendo uma renda mínima para poder comprar alimentação. E aquilo que sempre a gente falou, que mesmo o Lula já sempre comentou, nós temos que colocar dinheiro no bolso do povo, né, da população vulnerável, que essas pessoas vão utilizar esse dinheiro, vão comprar os produtos básicos, e isso vai movimentar a economia. Então, foi isso que aconteceu. O auxílio emergencial de R$600 fez muito bem, as pessoas foram nos supermercados comprar produto para colocar arroz e feijão na sua mesa, né? Então, esses fatores todos aí, aumento de consumo, porque nós colocamos, não foi o Bolsonaro, fomos nós colocamos mais recursos no bolso das pessoas, né, com o auxílio emergencial, que foi uma luta nossa. Essas pessoas foram consumir mais alimentos, foram colocar na sua mesa arroz e feijão, né, e os outros produtos também. O crescimento das exportações, principalmente para a China, para recompor seus estoques, e também o aumento de consumo que eles estão tendo lá. A variação do dólar
foram 3 fatores, e também o aspecto seguinte, que os agricultores, os risicultores, nós chamamos, né, as pessoas que plantam arroz, né, risicultores, tiveram 5 anos aí de desestímulo de plantio, né? Então, esses 4 fatores influenciaram o preço do arroz, né? E aqueles outros 4 fatores influenciaram os preços dos demais produtos aí da cesta básica. Então, é isto que justifica, explica esses aumentos, né, de preços. Pode demorar um tempo aí, mas o preço cai lá na frente, tá? Os alimentos sempre têm esse comportamento. Sobem, devolvem uma parte do que subiu, né? Depois sobe um pouco mais, devolve novamente, às vezes fica um tempo grande aí com preço estável. É uma oscilação que ocorre, de fato, com os alimentos. É evidente que é o seguinte, tá? Como que poderíamos trabalhar aí para que tivesse menos oscilação nos preços dos alimentos? Seria ter, e é o que vocês estão fazendo aí, uma política de segurança alimentar, tá? Isso o Brasil abandonou faz muito tempo, certo? O que tinha? O governo antes tinha estoques reguladores, mas teve muito problema de desvios, né? Então, eles acabaram com uma ideia boa, a partir de... porque também não tinha interesse. Então, tinha os estoques reguladores, nós não temos uma política de segurança alimentar, tem aí a garantia do governo entrar intervindo quando há essas oscilações muito bruscas para fazer com que não chegue o aumento do custo para o trabalhador, as pessoas de baixa renda, né? Teria como fazer, mas o que impera aí na questão dos alimentos hoje é a lei de mercado, né? Então, por isso dá essas oscilações extremas aí, tanto para cima quanto para baixo, né? Muitas vezes prejudicando ou o consumidor ou o produtor, né? Então, teria que ter, sim, uma política, né, para que a gente tivesse esses preços de forma mais estabilizada, porque eles afetam, de fato, o orçamento das famílias, principalmente quanto menor a renda, maior o peso dos alimentos no orçamento e as pessoas sentem mais essas oscilações. Então era isso, Salete. Sim, para começar, né, a nossa prosa aí. Cid, você falou sobre a questão do estoque regulador, né? Nós já tivemos em outros momentos, nas outras administrações nacionais, aí a nível nacional, onde o governo ele tem lá o estoque regulador, né? Ou seja, aqueles grandes silos, né? Para a gente entender, quem mora em cidade do interior sabe bem o que é isso, né? Aqueles silos enormes assim nas cidades, isso tem um significado. Então, acho que talvez, Cid, o que significa ter esse estoque? Hoje, o nosso estoque regulador a nível de Brasil, ele praticamente inexiste. Então, isso tem um significado e atinge diretamente toda essa crise que a gente está vivendo. Essa questão do estoque, não é verdade? É assim, olha, nós vamos ver para o interior, a gente vê os silos, né, as cooperativas, ou alguns agricultores, né, que se reúnem e compram o silo e tal, né? Então, eles compram o silo para quê? Para estocar e para ter maior margem de comercialização para eles, né? Para que não tenham que vender quando o preço está lá embaixo. Então, o agricultor ou as cooperativas utilizam os silos para administrar a venda do produto, buscando o melhor momento de vender o produto, tá? Então, isso que representa aí os silos para o agricultor ou as cooperativas. Para o governo, aí os armazenamentos, né? E ficou muito conhecido os armazéns da Conab, que tinha muito isso, ou quando o governo também aluga os silos, ou compra os silos, ou mantém silos, né? Por uma outra razão. Seria aí para manter um estoque ali, para quando há uma oscilação muito grande dos preços dos alimentos, né, o governo entra vendendo, para forçar o preço ficar estabilizado, né, para que o preço não tenha uma alteração muito grande. Quem faz isso hoje? A China faz, né?
Os países africanos também fazem, né? Porque como lá na África a questão da alimentação é muito forte, porque lá a renda é mais baixa que a nossa aqui, bem mais baixa, em alguns países da África, né? Então, assim, o governo se preocupa com isso, porque se o preço dos alimentos subir muito lá, há revoltas populares, tá? Porque o nível de renda é muito baixo. Nós vimos isso um tempo atrás, aí não me lembro agora quanto tempo atrás, acho que uns 3, 5 anos atrás, algumas situações dessa. Lá no Egito, não foi daquele negócio da primavera, foi em outro momento que essas populações mais pobres do planeta se revoltaram, né? Então os governos ficam preocupados com isso também. Na China, porque o Estado ele é muito centralizador lá, ele planeja, né? Então e também é uma população enorme, né? Então eles têm muito receio também de ser afetado com essas relações dos preços dos alimentos. Então eles fazem essas políticas. Aqui no Brasil tivemos, né? Mas aí, como eu comentei, em função que o governo ele não tinha fiscalização adequada, ele não tinha uma política séria disso daí, permitiu, e os próprios integrantes do governo, né, acabaram fazendo mau uso dessa boa política, né, e eles acabaram, então, fechando os armazéns e desistindo dessa importante política aí que é de segurança alimentar. Então, podemos dizer que essa questão do estoque regulador, no caso do governo, é uma decisão política, né? É uma decisão Sim. Que o governo toma de garantir que nós teremos uma média, né, daqueles preços daquele produto, né, sem ter esse aumento gigantesco que nós estamos tendo hoje. Isto. Porque tanto ele pode atuar para estabilizar o preço da venda, quanto estabilizar o preço da compra também. Né? Então, com uma política de segurança alimentar, você também se preocupa com a rentabilidade do produtor rural, né? Do pequeno produtor principalmente, tá? Para evitar que ele tenha que vender, porque é o seguinte, não uma grande parte dos nossos agricultores não tem silos. Tá? Então, o que acontece? No momento da safra, o preço está lá embaixo, e ele não tem como armazenar, ele vende no preço baixo. Né? Então, quando você tem uma política de segurança alimentar e de estoque regulador, você, nesse momento, você entra também comprando para não deixar que o preço para o produtor caia tanto. Né? E você comprando isso aí, você deixa lá estocado, né, e vai monitorando o mercado para que, se o preço aumente muito para o consumidor, você entra vendendo. Uma outra questão que o Valdecir traz para nós, Cid, como que a pequena agricultura pode ajudar nessa crise? Aliás, vale lembrar que quem põe comida na mesa das famílias são os pequenos agricultores, campesinos, agricultura familiar, que é o que vai plantar o arroz, o feijão, né, o milho, no sentido de transformar em alimento para as pessoas, né? Então, como que a pequena agricultura pode ajudar? E aí, mais uma questão, como que está essa questão do investimento na pequena agricultura hoje? Então, bom, a agricultura ela já vem ajudando, né? E como você mesmo disse, né? Os grandes fornecedores aí dos produtos nossos de alimento da mesa é o pequeno agricultor, que é o principal aí fornecedor, quando você pega todas as pequenas e médias propriedades, né? Porque os grandes fazendeiros, eles produzem mais as commodities de exportação, né? Então, o nosso pequeno agricultor já faz uma ajuda muito grande, que é fazendo essa plantação aí dos produtos básicos para nós. Tá? É evidente aí que o que falta? Né? Falta política de incentivos para o pequeno produtor. É isso que está faltando. Política de incentivos, tanto de crédito, quanto de insumos, né? Quanto de atendimento técnico também. Né? Então, o que aconteceu? Com essa ideia do Estado mínimo, né? Do Estado neoliberal, o governo, qual que é a ideia do governo? A ideia do governo é cada um vire-se como pode, é cada um por si. Né? Então,
nessa situação, nós vamos ter o que sempre? Uma concentração maior de terra. Tá? Porque o pequeno agricultor ele vai ficando desassistido, ele vai ficando sem acesso a crédito, né? Sem o atendimento técnico do Estado, pode aumentar a sua produtividade. Né? Então, é isso que estamos vivendo. Né? Como esse governo que está aí, ele é neoliberal, e neoliberal aqui, eu quero dizer que não é só uma palavra em si, mas é um jeito de pensar o Estado, as políticas públicas, né? Na verdade, nem é pensar políticas públicas, é você nem pensar essas políticas públicas, né? É um Estado que eles governam acreditando no mercado, né? E o mercado sempre vai expulsando os menores. O mercado, na verdade, é o seguinte, quando eles falam, vamos deixar para o livre mercado, o livre mercado ele é excludente, tá? Porque ele vai excluindo quem tem pouca renda, ele vai excluindo quem tem pouca propriedade rural, né? E vai fazendo a concentração ou de renda ou de propriedade, né? Então, é o oposto da sociedade que nós pregamos, que nós defendemos e lutamos. A nossa proposta é de uma sociedade inclusiva, né? Então, eu sempre vou estar olhando pela inclusão do outro, né? E nós estamos aqui desde 2016 sob o domínio de governos, né, que pensam na exclusão. Sim, e aí quando você fala dessa questão da terra, eu vi ali um comentário da Maria José sobre a questão da reforma agrária, que seria uma solução para que evitasse essa questão aí toda de aumento, ou enfim, né? O que você diz aí, Cid, sobre essa questão? Bom, é a nossa bandeira histórica, né? Sim. Fizemos movimentos desde sempre, né? E até o seguinte, né? O Brasil, nós estamos muito atrasados no nosso desenvolvimento ainda, né? Perdemos o bonde da história de acompanhar os países mais desenvolvidos do mundo, porque não fizemos reforma agrária, né? Desde lá dos anos 30, 40, 50, 60, que nós tivemos um grande movimento pela reforma agrária no Brasil, né? Que depois o movimento militar sufocou, certo? Então, assim, por que, né, isso daí? Porque com a reforma agrária, né, você coloca, você cria, né, Santa Catarina sempre foi olhado como um exemplo, né, onde se tem uma agricultura de pequenas propriedades, né, há um número maior de pequenas propriedades em Santa Catarina, onde você tem uma produtividade maior, onde você tem uma oferta, uma diversidade maior da oferta de produtos da alimentação, o que ajuda também na estabilização do preço, né, dos produtos. Então, enfim, além do que, né, distribui renda, né, distribui riqueza, desconcentra, né? Então, assim, a reforma agrária sempre foi olhada por nós, não só por nós, né, mas por vários estudiosos também, como um impulsionador de crescimento das economias. Até porque é o seguinte, eu até passei, eu acho que é Querência do Norte, né, que tem um assentamento lá, ou aqui na Lapa, que tem assentamento, o que ocorre, tá? Onde tem assentamento de trabalhadores rurais, né? Aí no caso sem terra, né? A gente observa assim um crescimento das economias locais, né? Então, onde tem assentamento, os comerciantes, a cidade apoia isso, porque enxerga isso, né? Se você tem uma concentração de terra, esvazia as cidades. Isso aconteceu no Paraná, né? E quando você tem aí o assentamento do pequeno produtor rural, você dá vida para as cidades. A cidade, ela cresce, né? Porque você tem pessoas consumindo. Então, é tudo isso que acontece quando você tem a reforma agrária, quando você tem a distribuição da terra. Sim, porque o comércio gira ali mesmo, né? É Sim. o agricultor que vai lá comprar um calçado, uma roupa nova, o próprio alimento também, enfim, e gera na própria cidade, né? Uhum. Temos aqui um comentário, Cid, do Jorge, meu irmão, viu? Lá do Mato Grosso Opa, do Sul. Há Mato um Grosso do Sul. vídeo rodando que relaciona o aumento do arroz
a criação da reserva Raposa Terra do Sol, onde havia produção de arroz. Isso procede? Você tem algum conhecimento sobre isso? Não, não. Mas olha, olha, não acredito que seja isso, tá? Como eu disse aqui, 70% do nosso arroz vem de fornecimento do Rio Grande do Sul, né? Então, acho... Ah, eu estou vendo aqui, tem os comentários da Palheira aqui, né? Agora que estou vendo aqui, tá? Mas olha, são mais esses fatores mesmo que eu mencionei. Foram uma sucessiva sequência de safras que trouxe pouca rentabilidade para os rizicultores, isso desestimulou plantação, o aumento de área plantada também, né? E, ao mesmo tempo, você teve aumento de consumo, tanto externo quanto internamente também. Muito bom. O Valdecir também traz um questionamento para nós. Zerar a taxa de importação não vai prejudicar, resolverá momentaneamente o problema? Ao longo prazo, isso pode prejudicar os produtores brasileiros? Tá, ok. Volta ali. Só volta a pergunta ali, a longo prazo isso pode prejudicar. Ah, sim. Pois é, essa questão, pode ser, de zerar a taxa de importação, é que nós comentamos. Como o governo não tem o instrumento aí, que é o estoque regulador, tá? De produtos, o que ele está fazendo agora? Baixar a taxa as tarifas alfandegárias, aí, as taxas de importação, para poder facilitar a importação. Tá? Olha, no longo prazo, não, porque é o seguinte, provavelmente isso aí vai ser uma queda da taxa momentânea, certo? Passado esse período, volta a taxa. Até porque é o seguinte, o lobby dos rizicultores gaúchos ele é forte também no Congresso, né? Principalmente da bancada gaúcha, certo? Então, a taxa volta posteriormente, né? É uma queda momentânea, eu acredito, para que tenha aí, o preço não suba mais do que já subiu, perfeito? Mas depois deve voltar a taxa sim. Certo? Agora, também é aquilo que nós comentamos. Como o governo não tem o instrumento aqui do estoque regulador, ele está utilizando esse instrumento de baixar a taxa de importação. Muito bem. Existe a expectativa de retroceder esses preços? Aqui o Leandro está participando conosco. De retroceder os preços agora dos produtos que estão em alta? Olha, normalmente sim, viu, Leandro? Os preços dos alimentos, eles têm oscilações e que ao longo do tempo ele vai devolvendo isto, ou se o preço caiu muito, ele vai recuperando, tá? Claro que ele tem o seu aumento natural, mas essas oscilações muito grandes, certo? Se é uma oscilação muito grande para cima, tende a devolver no momento seguinte a parte do que subiu, tá? Isso pode acontecer, às vezes demora mais para acontecer, porque o produto está entre safra. Por exemplo, arroz, o momento dele, produção de colheita do arroz é março, abril, tá? Então nós vamos ter problemas aí com o preço do arroz até esse período aí, certo? Claro que vai depender agora da importação que o governo está facilitando aí, como que ela vai impactar na oferta, tá? Mas assim, os preços dos alimentos, eles sempre devolvem parte da alta que teve, ou vai nos cobrar mais alto, recuperando a queda que teve também, se ela foi muito grande, tanto a oscilação para baixo quanto para cima. Isso mesmo. Então, Cid, também o Jorge comenta que o aumento da produção não significa desenvolvimento para todos. Então, toda essa questão, né? Às vezes você tem uma alta produção, mas ela não fica para o comércio, né? Para o alimento interno, né? Para que os brasileiros e brasileiras consumam. Nós temos grandes produções, mas que vão para exportação. Então, isso também é algo que o governo pode sim interferir, né, nessa questão do sentido assim, incentivar para que tenha uma produção maior de determinados alimentos para que sejam consumidos, para o consumo interno, para o consumo das famílias brasileiras. E aí eu gostaria de trazer aqui, teve um veto no Congresso Nacional de um PL, o projeto de lei 735, que concederia recursos à agricultura familiar e camponesa, né? Então aos pequenos agricultores, aos assentamentos,
da reforma agrária e também aos povos e comunidades tradicionais. Então, isso foi vetado pelo atual governo federal. Então, isso também tem esse impacto no sentido daquilo que um pouco que você trazia, do sentido de investimento para a pequena agricultura, aquele que produz o arroz e feijão, né, para falar em português bem claro para que todos entendam, né? Exato, exato. Então, olha, bom, agora naquela pergunta anterior também, eu só queria acrescentar, Salete, a resposta para aquilo ali, quando você, grande produção não significa distribuição de renda ou melhor renda, é porque nós temos uma concentração fundiária muito grande no Brasil. Como resolve isso? Com a reforma agrária, como nós comentamos. Com a reforma agrária, aí sim, nós temos sim, o aumento da produção com mais distribuição, porque você tem você vai ter os agricultores, né, em maior número, né, e daí eles vendendo vão estar consumindo. Então, hoje o que acontece? Essa riqueza é concentrada em 2, 3, 4, 5, 10 fazendeiros daquela cidade. A capacidade de consumo deles é pequena nesse sentido, né, que eles são poucos. O que eles fazem com isso? Eles vão aumentar a sua riqueza e não aumenta o consumo, né? Agora, em relação aí ao que você falou do pequeno produtor, é isso aí, né? Por que foi vetado? Porque não há o interesse desse governo, né? Esse governo aí é um governo do quê? Dos fazendeiros, tá? Dos grandes empresários. E vou citar um exemplo disto. Quando eles estavam pensando aqui o Renda Brasil, daí o governo viu que não tinha dinheiro para implementar o Renda Brasil. Em vez deles pensarem em cobrar mais impostos de quem ganha mais, certo? Eles pensaram o seguinte: vamos congelar o salário do aposentado. Entendeu? É isso que esse governo pensa. Quando ele vai pensar em arrumar dinheiro, ele não vai pensar em arrumar dinheiro dos mais ricos. Ele vai pensar em ganhar dinheiro, em ter mais dinheiro no orçamento, tirando dos mais pobres, né, dos trabalhadores. É um governo que tem lado, que tem opção, né? E é isto. Basta ver as decisões que ele toma. Sim, e acaba sempre estourando, né, para quem mais precisa do governo. Na verdade é isso, né? Exatamente. Porque quem precisa de fato aí no dia a dia do governo são as pessoas pobres que precisam de efetivação dessas políticas públicas. Então a gente pode pensar, né, Cid, que toda essa trajetória aí desse aumento na alimentação é uma decisão, porque nós até então talvez não tivemos essa questão climática que atrapalhou, porque às vezes tem isso, né? Deu uma seca lá de tanto tempo, ou choveu demais, coisas assim que o clima defasou, né? Neste caso foram decisões políticas, né? O fato de não termos pouco investimento na agricultura familiar. Uma outra questão é essa variação do dólar também, porque se exporta muito, então atinge diretamente a economia interna, né, o dia a dia aí da economia interna, e também essa questão do estoque regulador, ou seja, aqueles silos da Conab que precisariam estar com estoque para ajudar nessa regulação que o governo, né, traz essa questão para que não suba demais os preços. Isso não aconteceu porque o governo decidiu que não teria esse estoque, venderia tudo e então podemos, tipo, resumindo um pouquinho aí a nossa, né, Cid, isso? Isso, não, isso aí mesmo, né? Tá, esses pontos aí. Oferta que foi desestimulada nos últimos anos pela baixa rentabilidade, aumento da demanda, dólar. Então é isso que tem sido o vilão, o culpado pelos preços aí dos alimentos em geral, né? Por exemplo, a questão do dólar, para a gente citar aí o exemplo, né? O óleo de soja, que está tendo aumento por causa do preço do dólar, né? Ou farinha de trigo, que a gente importa muito, porque tem alguns produtos que a gente importa, né? Então são esses os fatores aí do aumento acentuado que nós tivemos da cesta básica. Daí quando a gente percebe que num momento tão sensível que a sociedade está passando, né? Toda essa questão da pandemia, onde a gente já tem tantas preocupações, tanta insegurança, né? Por conta
tanto a da questão da saúde, como também a perda de postos de trabalho, perda de emprego, muita gente que está desempregada. Mesmo assim, a gente encontra, então, um mercado, né, que é esse que regula tudo, que acaba aprofundando ainda mais essa crise sanitária, né? Então, percebemos que, bom, o governo, essa questão, o mercado não está preocupado com as pessoas, está preocupado em ganhar dinheiro, né? Sempre. Sempre. Não quer aliás, nunca perdem, né? Pode ser a crise que for, o mercado financeiro é o que está sempre ganhando, não é? Exato, exato. E infelizmente a gente vai tendo então toda essa questão também de que um governo decide por esse caminho, que não traz a pessoa como centro, o cuidado com as pessoas, porque a partir do momento que deixa tudo assim, quer dizer, bom, as pessoas que se virem, né? Então isso é muito, muito difícil também da gente aceitar, né? E aí o que a gente pode fazer, Cid? Enquanto povo, enquanto população, Sim. Olha, é o seguinte, né? Nós só temos uma saída, tá? Continuar acreditando no nosso projeto de sociedade, tá? Discutindo ele com os vizinhos, com a comunidade, nos espaços que a gente tem participação, para continuar aperfeiçoando esse nosso projeto, tá? E mudar o governo, né? Mudar o governo para um governo que tenha, de fato, uma opção, como Puebla, né? Falava muito, né? Que a gente atuou muito assim, né, no governo dos anos 80 na igreja, né? Um governo que tenha opção preferencial pelos pobres, né? Um governo que tenha opção, não é só pelos pobres, é pelos pobres, pelos trabalhadores, que tem uma renda um pouquinho maior aí, pelos pequenos e médios comerciantes, pelos pequenos e médios produtores rurais, enfim, um projeto de sociedade, como já comentamos aí, né, de inclusão das pessoas, certo? E isso a gente, esse não é com esse governo nós vamos conseguir isso, certo? Esse governo aí, o que podemos esperar desse governo é perder direitos, flexibilização dos nossos direitos, né? Concentração de renda. Então, como que podemos fazer? É lutarmos, nos organizarmos, certo? Para derrotar esse governo e para elegermos nas eleições agora municipais vereadores comprometidos com as causas populares, né? E dos trabalhadores. E daqui em 2022 um presidente que acate a nossa pauta, né? A pauta das comunidades, a pauta dos trabalhadores. É isso que nós temos que fazer, na minha opinião. Muito bem, a Rafaela está contribuindo aqui, dizendo que a solução é o Estado começar a olhar para a população, para o povo, e não para o mercado. Muito bem. E o Valdecir também traz uma contribuição e um questionamento, uma pergunta, né, uma dúvida. Queria entender como é calculada a inflação, pois as coisas estão com os preços altos e a inflação é baixa. Como é que é isso? Você trouxe um pouquinho... No começo ali a gente comentou isso, né? Valdecir, é o seguinte, olha, a inflação, ela é medida assim, os pesquisadores do IBGE, eles vão no supermercado, no açougue, nas lojas de departamentos e tal, eles coletam mensalmente 500 preços, são 500 produtos. Aliás, 500 preços não, 500 produtos. Então, como é coletado mais de um preço por produto, é muito mais preço. Mas, enfim, 500 produtos. E cada produto tem um peso, né, dentro da inflação. Como cada produto tem um peso no nosso orçamento. Então, a inflação ela é calculada pela variação do preço, ponderada pelo peso que tem no orçamento. Daí você tem a inflação, o índice de inflação. Como a gente consome, isso que falamos no início aqui, né? Como a gente consome mais os alimentos, que pesa mais, e toda semana nós estamos no supermercado, a gente percebe mais a variação do preço dos alimentos. Dos outros preços, não. Então, teve preço que caiu por causa da pandemia, certo? E isso entra no cômputo lá da inflação, tá? Eu até fiz um levantamento aqui, Salete, para a conversa, eu tinha esquecido de falar. Mas, por exemplo, tá? Vamos pegar aqui os preços que caíram este ano. Né, ó.
tem lá, móvel para sala, caiu. Patinho, esse ano caiu 12%. Colchão mole, caiu 12%. Se eu comparo o preço de agosto com dezembro, tá? Que é a variação do ano. Camarão, caiu 12%. Óleo diesel, caiu 11%. Móvel para a cozinha, caiu 10%. Tá? Então é isto. Etanol, caiu 9%. Tá? Desodorante, caiu 7%. Sapato infantil, 7%. Gasolina, 7% de queda. Então, a inflação, ela é uma média entre os preços que subiram e os preços que caíram. E ainda cada preço cada produto tem um peso, tá? Então, é assim que a gente vê a inflação. Agora, e como também na pandemia nós mudamos os nossos hábitos de consumo, a gente está consumindo menos gasolina, por exemplo. Uhum. Tá? Só que na inflação está considerando aí do peso que a gasolina tinha no nosso orçamento de antes da pandemia. Isso também é um fator que ajuda a gente sentir a nossa inflação descolada dessa inflação que está sendo divulgada oficialmente. Muito bem, acho que vamos nos encaminhando. Eu vou fazer só uma brincadeira. Você falou que o camarão teve uma queda aí, né? Acho que vamos começar a comer camarão, então, né? Deixar o arroz de lado. O arroz de lado. Comer o camarão, né? Só uma brincadeira aí. Queremos acolher o Adenival também, que está participando. E ele diz que é necessário discutir o assunto e sempre estar questionando a postura do governo que não utiliza mecanismo à sua disposição para controlar o preço, né? Aquilo que a gente falava dessa questão da regulação, né? O governo que entra para ajudar nessa regulação, nesse controle dos preços. Perfeito. Aí, um abraço aí para o Denival. Isso, um abraço para o Denival. De militância. Isso, todas as pessoas que aí estão nos acompanhando. Cid, nós estamos aí, nos encaminhando para o final. Gostaria que você, de repente, tivesse alguma consideração final, enfim, para nos ajudar e quiser concluir. Tá bom, perfeito. Eu acho que passamos por tudo, né? Eu queria dizer o seguinte, falar um pouquinho da nossa luta mais recente aí, que foi espírito toda a pandemia, tá? Nós fizemos uma luta, gente, até agora, muito importante. E nós mostramos para a sociedade que nós estamos do lado certo e estamos recuperando, né, o campo que nós perdemos aí com essas eleições agora que elegeu Bolsonaro. Porque nós defendemos sempre um Estado muito presente na sociedade, né? E infelizmente foi eleito um presidente que é contra isso. Mas veio a pandemia e eles queriam acabar com o SUS. E o SUS foi supervalorizado, porque o SUS aí prestou o serviço de saúde para a população, de acesso universal e gratuito, né? Gratuito por causa dos impostos que a gente paga, evidente, né? Mas, enfim, a gente tem acesso ao SUS. Então, o SUS foi valorizado. Tivemos a questão da educação, a educação está sendo valorizada, né? Então, nós mostramos com a pandemia que tudo que esse governo apostava era contra essas qualidades de serviço público, né? E também eles queriam que a população ficasse aí passando fome para justificar depois o golpe deles. Nós fomos lá, lutamos pelo isolamento social para diminuir as mortes, enquanto o governo lutava, fazia propaganda das pessoas irem para a rua, né? E nós conseguimos isso, as pessoas aderiram ao isolamento, né? Em alguns momentos, depois começou a flexibilizar, por causa da pressão que teve, porque o presidente incentivava as pessoas a fazer isolamento, e nós conseguimos o auxílio emergencial, nós conseguimos lá fazer com que os trabalhadores continuassem com seus contratos. Então, vejam, gente, nós estamos saindo com as nossas bandeiras vitoriosas nessa luta contra a pandemia, né? Tanto a luta pela vida, que foi pelo isolamento, manter a renda das pessoas, que foi o auxílio emergencial, os acordos salariais para manter o salário dos trabalhadores e o emprego também, que foi a nossa terceira luta, que é manter o emprego. Então, vida, emprego e salário foram as nossas grandes lutas na pandemia, e nós conseguimos isto, né, derrotando
o governo. Infelizmente, a gente não conseguiu, agora, no final, capitalizar. Eu acho que os nossos partidos de oposição, de esquerda, não conseguiram vender essa ideia que fomos nós que lutamos e conquistamos isso. E o Bolsonaro está se aproveitando e tentando surfar em relação a isto. E nós temos que comentar na nossa comunidade que isso foram conquistas nossas, né? Ele está sendo um oportunista. É isso. Cid, olha aí, a Silvia está dizendo que podia ficar ouvindo aqui mais umas 2 horas. Temos, né? Mas que bom, obrigada, Silvia, a Ivanete aí também participando, né, dizendo que o debate está muito bom. Então, acho que para a gente ir também trazendo algumas questões, né? Então, a importância da presença do Estado, mas um Estado, de fato, que se preocupa com as pessoas, né? Quando a gente trouxe muito isso e traz sempre, na campanha da fraternidade, Cid, o tema sempre traz alguma coisa relacionada à defesa, e esse ano, né, a defesa da vida, e o grito dos excluídos também trouxe e traz sempre muito isso, porque é a vida em primeiro lugar. Então o Estado deve estar atento a isso, né, para garantir que as pessoas tenham de fato qualidade de vida. E aí eu gostaria de trazer algo que é muito importante assim para nós, que nós trabalhamos muito com a economia solidária, né, economia popular solidária, que isso. É uma outra forma de ver a economia. Não é a economia que está preocupada no lucro, que é o carro-chefe aí do capitalismo, mas é uma economia que está centrada nas pessoas, para que as pessoas tenham sim uma renda, um trabalho, mas também que não sejam engolidas por esse trabalho, mas que de fato trabalhem toda essa questão aí do emprego, da renda, mas também da autogestão, né? E aí uma outra questão é reforçar essa questão da agricultura familiar, no sentido de que são agricultores e agricultoras que plantam a comida que vem na nossa mesa, né? Uhum. E uma outra questão que o nosso país é muito, muito rico no sentido da solidariedade. Contando com isso também, porque hoje, se formos olhar, tanto desemprego, tantas famílias que não têm acesso à comida, que é algo assim, é uma necessidade primeira, né? A necessidade animal, que qualquer pessoa, qualquer animal necessita da comida. Então, nós temos que lutar por comida, não é mais nem por direitos, né, dos trabalhadores, mas é lutar pela comida. Então, a solidariedade, ela se faz muito presente, principalmente nesse tempo aí de pandemia, a gente percebe, isso é muito valoroso, porque isso dá sentido às pessoas e dá sentido à vida dessas pessoas que estão necessitadas no momento. Então, defender sempre a vida em primeiro lugar, né? Eu acho que essa questão da economia solidária, ela é algo muito importante que a gente deve olhar com carinho, porque ela é uma outra economia, é uma economia que está centrada na vida das pessoas. Exatamente. Isso mesmo. Muito isso bom. Mesmo. Então, Cid, nosso agradecimento a você que aceitou esse convite de estar aqui conosco, partilhando um pouco da tua grande experiência como economista, mas um economista que está sempre preocupado, né, em transformar todo esse conhecimento em políticas públicas, né, de que forma que a gente pode utilizar tudo isso para contribuir para que a gente tenha, de fato, projetos, políticas que ajudem e favoreçam a grande maioria das pessoas, né? Os trabalhadores e trabalhadoras, pessoas que vivem do seu trabalho, né? Então, muito obrigada Perfeito. Pela tua presença, tua participação aqui conosco. Tá, quero dar um grande abraço aí à nossa militância, as pessoas que estão assistindo, quero dar, assim, uma mensagem final de otimismo. Temos que ir para essas eleições municipais aí, apoiar, fazer campanha para os nossos candidatos que defendem as nossas bandeiras, né? De uma sociedade mais justa, fraterna e inclusiva, né? E isto temos que fazer isso nessas eleições, gente, porque depois nós temos em 2022, um grande passo novamente, que é eleger o nosso presidente, tá? Que esse não é nosso presidente. Tá, obrigado.
Obrigada, Cid. Eu agradeço imensamente a você que dispôs um pouquinho do seu tempo para buscar compreender tudo isso que afeta diretamente a nossa vida, a vida das nossas famílias. É uma preocupação que nós temos e algo que a gente precisa estar entendendo para poder ajudar as pessoas, porque às vezes as pessoas se colocam naquela questão, traz tudo para si, a culpa é minha, eu que não estou dando conta aqui de gerir o meu dinheiro. Não, não é, é algo que é muito maior, que independe às vezes da nossa ação, né? É algo que vem nos atingindo, de fato, a todos, né? Então, muito obrigada a você que participou conosco, né, nos comentários, enfim. Na próxima semana nós teremos uma outra temática muito importante, que está todo mundo bastante preocupado referente à vacina. Vai sair essa vacina? Não vai sair? Como é que vai ser? Então já está convidado, convidada para participar conosco na semana que vem. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem e a gente se encontra aí na caminhada. Até mais! Ok.